cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes hoje aqui? Escolha uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Isso. Se não tiver ninguém bonito o suficiente aí, pode olhar para mim aqui. De tanto o pastor Ezequiel falar, eu estou quase acreditando. Abra sua Bíblia comigo sem perca de tempo. No livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 1. É uma honra poder estar mais uma vez aqui na Bala São Paulo. Quero agradecer a diretoria do evento por não se esquecerem de mim. Muito obrigado, apóstolo. A todos que estiveram envolvidos, o deputado Lendes, ao Marcelo, que é um grande amigo, e aqueles que a minha memória não me ajuda a lembrar os nomes. Muito feliz de poder regressar aqui. Espero que não esqueçam de mim tão cedo. Ezequiel, capítulo 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve ele, sobre ele a mão do Senhor. E olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um esplendor ao redor dela. E no meio uma coisa como cor de ambar que saía dentre o fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor do cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham os seus rostos e as suas asas. Uniam-se as suas asas umas à outra, e não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de um homem. E a mão direita todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda todos os 4 tinham o rosto de boi, e também rosto de águia, e todos os 4. E os seus rostos e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e com 2 cobriam os corpos deles, e cada qual andava diante do seu rosto, para onde o espírito havia de ir, iam, e não se viravam quando andavam. Amém. Feche a Bíblia, coloque na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Atravesse o corredor, a faixa de Gaza, e aperte a mão do seu irmão com carinho até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te sentimos e acreditamos que daqui a alguns minutos este lugar vai ficar pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai fazer tomar este ambiente. O Senhor já usou muitos profetas, muitos sacerdotes, muitos pastores, evangelistas aqui durante esses dias. A porção final desta noite, Senhor, tem que ser uma porção recalcada. Eu quero uma graça tão grande sobre este lugar, Pai, que nesta noite os seus filhos percam o rumo de casa ao saírem daqui, mas saiam debaixo de uma unção tão forte, tão grande, que quando colocarem os pés nas ruas de suas casas, os demônios que habitam naquele lugar já vão começar a arrumar as malas para poderem abandonar aquele espaço, porque é chegado um tempo de um poderoso avivamento sobre nós. Na medida em que eu estiver pregando, traz a sua Shekinah sobre este lugar. Cerque este ambiente, Pai, com uma muralha de fogo, e ao redor dele, num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio, ali manifesta. Eu ordeno a esses demônios que comecem a se retirar, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que vai ser manifesta aqui.
O segundo pedido que faço sempre é um pedido de loucura, é um pedido de atrevimento. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do céu sobre este lugar e manda do céu para a terra uma comitiva de anjos. Eu quero anjos de fogo sobrevoando este ambiente, que eles tragam brasas de fogo nas mãos e comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora, meu Senhor. Traz sobre nós o poder da sua Shekinah, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de se sentar, levante um dedo de profeta para cima comigo. Aponte o dedo para quem está do seu lado e diga para o seu irmão: se segure, aperte o cinto, porque nós vamos decolar daqui a pouco aqui. Diga para o seu irmão: engole esse chiclete agora. E se não gosta de barulho, vá para casa. Ainda dá tempo de assistir o Fantástico. Só fique aqui aqueles que querem ver o poder do Deus que é fantástico operar. Tome o seu assento aplaudindo a Jesus e glorificando ao nome dele. Cadê o irmão que falou para eu olhar para ele quando precisasse do som? Querido, preciso do som. Tome o seu assento, por gentileza. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui de uma forma viva e concreta. Queridos e amados em Cristo Jesus, noiva do Cordeiro, me empreste a sua mente por alguns minutos, o seu espírito e a sua alma, para juntos tecermos alguns comentários acerca do texto em que nós lemos aqui. Sei também que o texto é um texto de difícil interpretação. Sei também que a visão que Deus deu a este profeta era por demais significante, e isto moveu a vida dele e o transformou em um homem de suma importância para o grande e poderoso reino de Deus. Todo livro profético da Bíblia Sagrada tem um quê de uma revelação que precisa ser muito bem apurado, muito bem estudado, muito bem com equilíbrio, tentar se chegar a um denominador comum. Muitos teólogos, até mesmo da atualidade, quando olham para o profeta Ezequiel, olham para ele com um desdém, olham para ele e o classificam como um esquizofrênico, classificam Ezequiel como um homem maluco, como um homem que depois de ficar muito tempo sob o sol de Babilônia, sofrendo açoites, sendo por todos humilhado, acabou trazendo sequelas sobre a sua mente. Mas isto é o que dizem aqueles que não conhecem o nosso Deus como nós conhecemos, porque aquele que é pentecostal do reteté de Jesus, ele conhece a linguagem do seu Deus e sabe que não há a palavra impossível no dicionário do Eterno que fez os céus e a terra. Quem concorda comigo, levante a sua mão e dê um grito sonoro de glória a Deus. Eu pedi a Deus para o ano de 2007 uma unção de coragem e de ousadia para tentar levar uma multidão tão grande à presença dele, para que recebessem todos uma inspiração profética. Estamos chegando nos derradeiros dias da Igreja de Cristo na terra. Todos os sinais apontam para a vinda iminente de Jesus. E eu não tenho medo de dizer o que vou falar aqui. Eu creio que eu não vou provar a morte. Eu acredito que o meu ouvido já está afinado no diapasão do Espírito, e a qualquer dia desse serei tomado desta terra, arrebatado, e ao subir voando, eu vou olhar do meu lado esquerdo e direito e quero enxergar você lá comigo. E quero dizer a você: valeu a pena. Quem concorda aí comigo e acredita nisso, dê mais um grito de glória a Deus para incendiarmos este ambiente aqui. Quando eu olho para o profeta Ezequiel no capítulo 1, a visão é aterradora. Pense em um garoto, pense em um adolescente que teve a sua vida ceifada logo no começo da sua tenra história. Um garoto que tinha tudo para uma outra época ter sido um grande líder, um grande homem. Nasceu de uma família de sacerdotes. Aos 5 anos de idade ele começou a ouvir a história do Deus de Israel, porque aos 5 anos de idade começava o catecismo religioso de todo judeu. O pai era sacerdote, tinha intimidade com Deus. E eu imagino o pai sentado com um garoto e falando para ele: se você perseguir os meus passos e for fiel a Deus, um dia você vai caminhar comigo e irá muito além de onde eu fui. E eu imagino Ezequiel perguntando: papai, qual é o sabor, qual é o sentimento
de entrar dentro daquele lugar santo dos santos. E eu imagino os olhos do pai dele, que era Buzio, sacerdote, brilhando e dizendo: filho, não dá para descrever em palavras, só quem atravessa o véu do templo é que pode dizer. Lendo essa história eu me comovi muito, porque eu me espelho nesta vida, eu me espelho nessa história, eu me espelho num homem como Ezequiel. Todos nós temos uma história com Deus, e os nossos capítulos são tecidos no céu, mas somos nós quem ditamos a Deus o que queremos para nós. Se pararmos e olharmos para a nossa vida e determinarmos que seremos derrotados, isso sim seremos. Mas se determinarmos um tempo de vitória, como foi pregado aqui, eu não tenho sombra de dúvida nenhuma de dizer que antes que o ano termine, a bandeira da vitória estará fincada no teto da sua casa, e todos terão que enxergar. E os inimigos que até ontem você orava para eles morrerem, não peça mais a morte deles, porque a morte deles é muito pouco. Eles têm que viver. Tem que viver para ver o Senhor colocar uma coroa sobre a sua cabeça e te colocar acima de todas as tempestades da história. Mas eu aprendo com Ezequiel que toda graça, toda unção e toda visão divina tem um preço. E o preço só pode ser pago por gente de coragem, só pode ser pago por pessoas determinadas, só pode ser pago por pessoas que não são corrompíveis, só pode ser pago por homens e mulheres que andam na contramão da avenida, que nadam contra a correnteza, que olham para a situação de causa em que a igreja de Cristo se encontra, não em forma denominacional, mas de um âmbito global, e diz a si mesmo: eu não aceito este império das trevas permanecer de pé por muito mais tempo. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, despertar em você o seguinte sentimento: não dê moral a Satanás, não faça Satanás se sentir o bambambam, não deixe ele achar que ele é o rei da cocada que existe por aí. Ele é um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. E eu descobri lendo a Bíblia Sagrada um dia desses, que além disso ele é um sem teto. Quando ele foi expulso do céu, como não tinha lugar para ele ficar, Deus criou o inferno para ele e para os seus anjos. E depois que Jesus ressuscitou, Jesus ficou tão irado com ele, por ver ele ultrapassar os limites e tentar roubar a raça humana das mãos dele, que Jesus foi na casa dele e disse: a partir de agora, a chave da tua casa vem para minha mão, cai fora daqui, porque você não tem nem casa para morar. Então eu quero que você creia nessas palavras que eu estou dizendo, porque se elas criarem raízes dentro do seu coração, você nunca mais andará de cabeça baixa nesta terra, nunca mais ficará com medo de passar na frente de um terreiro de macumba. Pelo contrário, a partir de hoje não é você quem muda mais de calçada quando encontrar um catimbozeiro, é ele quem vai ter que mudar de calçada. Eu profetizo em nome de Jesus que não é a sua casa que vai ter que ser vendida e mudar, porque lá do lado tem um atabaque e alguém batendo tambor a noite toda. A partir de hoje, aquele filho de Satanás com a pombagira vai ter que arrumar outro lugar para morar, porque aquele lugar será terra santa, porque o Senhor entregará na palma das suas mãos. E só quem concorda comigo, tire o pé do chão e dê um grito para São Paulo inteiro acordar. Quando eu olho para essa história, pastores, senhores, eu sinto a proximidade dela da minha vida e da sua. Pense num rapaz que tinha um futuro promissor, que tinha histórias, que tinha lendas, que trazia nas suas veias sangue de heróis verdadeiros, não heróis imaginários, não os heróis como tinham a raça grega, nada a ver com Ptolomeu e os Zeus da vida. Ele tinha know-how, ele tinha currículo de história. O sangue dele era um sangue hebreu. Diga comigo, um sangue hebreu. No sangue dele ele trazia a mistura e a essência de homens como Moisés, Josué, de homens que fizeram história nesta terra, de homens que eram feitos da mesma matéria que eu e você somos, que pisavam esta mesma terra que nós pisamos, mas que tinham uma visão fora da normalidade. Eram visionários, enxergavam aquilo que o olho natural não podia enxergar. Isto tudo fazia parte do caráter que moldava a vida deste rapaz. Todavia, a sua história é interrompida. Uma vírgula é posta nos seus sonhos. Satanás queria colocar um ponto final, mas o Senhor permitiu apenas uma vírgula. E o rapaz que tinha tudo para ser um grande profeta, para ser um grande sacerdote, agora é agarrado e recebe de presente algemas nas mãos e nos pés.
E ele tem 17 anos de idade, quando ele vê a sua pátria amada ser deixada para trás. Quando ele enxerga os muros de Jerusalém serem derribados e os portões serem queimados ao fogo. Quando ele vê os homens entrando dentro do santuário estabelecido por Salomão e levarem embora toda a indumentária de ouro e prata que haviam ali. Quando ele percebe então que veio a falência sobre o reino que ele pertencia e por consequência os seus sonhos foram roubados também. Ele tem 17 anos, quantos anos ele tem? E tiram dele a unção para ser um sacerdote. Tiram dele a indumentária bonita que ele herdaria do seu pai, ou uma estola sacerdotal branca, ou uma roupa toda colorida, trazendo no peito um peitoril com 12 pedras preciosas, ou sobre os seus ombros, ou uma mitra na cabeça escrita santidade ao Senhor. Ele perde tudo isso. Ele perde as mãos santas sem calo, porque tinham que ser puras, onde ele pegaria o sangue de um animal e uma vez por ano atravessaria o átrio, o lugar santo, santo dos santos, e tocaria nas pontas do propiciatório, que era a tampa que ficava sobre a arca, e inclinando, aguardaria a nuvem de Deus descer ali dentro. Este sonho tiraram dele e deram na mão dele uma algema, e aprisionaram as mãos, e aprisionaram os pés, e roubaram os seus sonhos. E agora dentro de Babilônia cativo, não era o único, haviam milhares de outros junto com ele. Talvez a visão de saber que você não é o único venha fazer com que o seu coração aceite o estado de caos. Talvez muitas pessoas olhem porque no seu lado e no seu bairro todos são miseráveis. Ele aceita a situação e diz: eu sou só mais um. No meio da tribo de Israel, ou das tribos de Israel, milhares foram levados cativos. Outros foram como ele, carregados para aquela terra. Todos os outros haviam se conformado e aceitado um jugo sobre o seu pescoço. Mas esse rapaz, ele era diferente. Porque ele olhava para as mãos aprisionadas e os pés aprisionados, e por dentro ele dizia: eu não nasci para ser escravo. A minha nação não nasceu para ser escrava. E eu creio que o próprio Espírito de Deus soprava no ouvido dele, dizendo assim: você está, mas você não é. Repito para você entender e guardar profeticamente isso: você está, mas você não é. Não entendeu? Eu vou explicar. Você está agora aprisionado, mas você não é prisioneiro. Você está agora vivendo uma situação de caos, ferido na alma, mas você não é um ferido da alma para sempre. Você está agora vivendo um momento de decepção no ministério, e por isso te arrancaram a oportunidade de pregar e cantar, mas você não é um derrotado ministerialmente falando. Você está passando por uma prova muito grande na sua casa, com a sua família aparentemente falando está destruída, mas você não é alguém que vai liderar uma família destruída. É só uma situação passageira. O estado agora ele pode mudar, agora aquilo que você é, ninguém pode mudar. Você é um campeão por natureza. Deus olhou para você e apostou as fichas dele em você. Quando Deus te escolheu, ele foi com a sua cara e disse: esse é meu, e ponto final. O Senhor não te chama por apelido, o Senhor não te coloca nome bonitinho. Quando Deus chama alguém, ele chama pelo nome. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Está passando por uma situação agora, mas a situação vai mudar. Eu profetizo de novo: vai mudar. Eu estou atrevido, já está mudando. E quem crê nisso, grita de novo para acordar São Paulo. Por 5 anos, o meu Deus apóstolo olha para aquela terra de Babilônia e fica procurando alguém que não conseguiu perder os sonhos, mesmo que alguém tenha tentado roubar dele. E no meio de milhares de jovens, o Senhor só encontrou um garoto, que agora não tem mais 17, agora tem 22. A sua pele não tem mais a beleza da pele de um sacerdote, agora está queimada pelo sol. Por 5 anos ele fez o trajeto e o serviço de um jumento, que era ir na beira do rio Quebar, colocar água em um balde e argila no outro, e levar para que fossem cozidos e transformados junto com o capim em tijolos, para dar à Babilônia aquela arquitetura bonita que a fez conhecida em todo o grande mundo antigo. Ele está escravizado, mas ele não é um escravo.
Eu vejo a mesma história acontecer no Novo Testamento. São dois homens aprisionados, pés e mãos. Eles acordam à meia-noite. Não acordam de um sono gostoso, acordam do desmaio. Está tudo escuro dentro da prisão. Um olha para o outro e diz: como é que você está? Diz: estou vivo. A mão está amarrada, e os pés estão amarrados. O corpo está dolorido. E o espírito está livre. Lembra da melodia que nós íamos cantando no meio do caminho quando nos atacaram? Lembra? Vamos cantar ela agora. Em qual refrão nós paramos? Naquele. Paulo e Silas ensaiam um cântico. E quando eles levantam as vozes para o céu, meu Deus olha do céu e diz assim: como pode? Os pés estão amarrados, as mãos estão amarradas, o corpo está cheio de cicatriz. E Paulo está dizendo: Senhor, mas o espírito está livre. Podem amarrar os meus pés, podem amarrar as minhas mãos, mas não podem amarrar o meu espírito. Não podem. Isso, pode começar a chorar, porque esse é o recado que você vai levar para aquela sua patroa infeliz, que diz que você nunca será ninguém. Este é o recado que você vai levar para aquele sacerdote cego que tem lá na sua igreja, que diz que você nasceu para ser derrotado e você nunca será ninguém. Leve esta palavra para ele: o Senhor amarrou os meus pés, amarrou as minhas mãos, mas não amarrou os meus sonhos. Os meus sonhos estão vivos, e o Deus que plantou os sonhos em mim vai fazer acontecer. Quem crê nisso, levante a mão direita para o céu, coloque no ombro de quem está do seu lado, agarre o ombro da pessoa, chacoalhe ela até ela ficar irritada, irrita ela, tira ela do lugar, diga para ela: ninguém pode amarrar o seu espírito. Por 5 anos, quantos anos eu disse? Deus colocou Ezequiel e todo Israel dentro de um laboratório. Escute, o meu Deus é um cientista por natureza. Você não entendeu? Eu vou repetir. O meu Deus é um ser que é um cientista por natureza. Ele tem lá no céu uma fabriquinha dele, um laboratório onde ele faz homem ungido, cantor ungido, pregador ungido. E não fique triste, embora aparentemente falando pareça que a sala é pequena, ela não é. E tem uma luz vermelha piscando na porta todos os dias quando você acorda, e a luz diz assim: há vagas, há vagas, há vagas. Eu estou dizendo, há vagas. Só tem que ter alguém com coragem para ir. Deus jamais te dará alguma coisa grande sem antes te testar. Deus não quer gerar uma geração de filhinhos de papai que recebam tudo de mão beijada e depois não deem valor naquilo que receberam. O meu Deus, não que Ele seja alguém que ame o sofrimento, nada disso. Deus não é masoquista. Diga para o seu irmão: Ele não é masoquista. Mas o sofrimento, ele te espreme, e o que sai de você é um perfume, porque a dor e o sofrimento chegam diante dele em forma de um perfume suave. É por isso que o sacrifício era feito com dor. Alguém tinha que morrer. O sangue, a mistura do sangue com a carne queimada na hora, exalava um cheiro horrível aos homens, mas chegava diante de Deus um cheiro perfumado. E o Senhor dizia: por causa do sacrifício, eu vou dar a eles aquilo que eles querem, e um pouquinho a mais do que aquilo que eles merecem. Deus testou a nação inteira por 5 anos. Só um passou no teste: Ezequiel. Ele perdeu as características de um sacerdote. Ele perdeu a pele de um sacerdote, as mãos de um sacerdote, mas o espírito de um sacerdote ele não perdeu. Eu disse que Deus é um cientista, e eu te provo isso. Deus criou no universo 3 categorias de seres. Diga comigo: 3 categorias de seres. Põe o 3 no nariz do seu irmão, faça ele acordar. Diga: 3 categorias de seres.
O primeiro apóstolo, ele fez no céu e usou toda uma matéria celeste para fazer. O primeiro ser que Deus fez, ele fez com energia cósmica, com uma energia nuclear que o homem não pode entender, metafísico. Foram os anjos, seres poderosíssimos. Um deles sozinho matou 185 mil soldados no reino da Síria em uma noite. Sozinho. Pense no poder deste ser. Deus não se deu por satisfeito, porque os anjos foram feitos com toda a matéria, entre aspas, que há lá em cima. Aí Deus veio e criou esse nosso mundo, e veio aqui e criou o segundo ser, um ser diferente do primeiro, porque o primeiro era espiritual, e todo ser espiritual é inteligente. Memorize essa equação e repita ela comigo: todo ser espiritual é um ser inteligente. Aí Deus entra no seu laboratório e diz: vou fazer agora um outro ser, vou fazer ele desprovido de tudo que há no céu, vou fazer só com matéria da terra. Aí ele faz os animais irracionais, sem espírito, só alma vivente. E um dia desse, aqui na Expo Cristã, chegou um rapaz em mim, ele até parecia ser certinho da cabeça, um crachá de expositor, e ele começou a falar de teologia comigo. Ele disse: pastor, os animais serão arrebatados? Eu disse: só animal da sua espécie, seu jumento. Já pensou você no céu, e o espírito da vaquinha mimosa que você comeu, olhando para você, mu. O segundo ser que Deus fez, ele fez com tudo que havia na terra, só matéria, desprovido de espírito. É por isso que quando você come a carne do frango, você não fica pensando no piu-piu, tadinho do piu-piu. Por isso você quando come carne de porco, você não come chorando, dizendo: e o rabicó, o que será dele? Porque é alma vivente, foi feito só para cá. Os anjos Deus fez para ficarem só lá, e os animais Deus fez para ficarem só aqui. Por isso que animal feito daquilo que é daqui não vai para lá, e aquilo que é feito de lá não pode morar aqui. Por isso que você não está vendo os anjos aqui. Todas as vezes que eles vêm com um passaporte, entram aqui porque eu e você permitimos, porque essa terra é nossa, e não podem ficar muito tempo. Parecem aqui, já sobem para lá de novo, porque o reino deles é lá. É por isso que nenhum animal é arrebatado, porque o reino deles é aqui. Aí o meu Deus olhou e disse consigo mesmo: eu fiz um ser espiritual que é inteligente, fiz um ser de barro que é ignorante. Eu imagino a mente de Deus trabalhando na eternidade. De repente uma lâmpada acende em cima da mente dele. Eureka! Tive uma ideia. Ele senta nas asas de um querubim e vem entre o céu e a terra. Com uma mão ele estica e toca lá no céu, e pega tudo que tinha no céu e a matéria que ele fez os anjos. E com a outra mão ele enfia na terra e pega toda a matéria que ele fez os animais. Segura aqui o microfone na minha boca, Lélis, por favor. Nessa mão ele pegou tudo que tinha lá, e nessa ele pegou tudo que tinha aqui. Está na mão dele. Pergunte: o que ele fez, pastor? Ele fundiu as duas coisas. Não. Você não entendeu. Ele pegou tudo que tinha lá e tudo que tinha aqui, juntou. O que saiu? Você. Pastor, o que significa isso? Simples. Na sua ciência que é altíssima, Deus apostou mais em você do que nos anjos, apostou mais em você do que nos animais. Porque anjo não pode morar aqui, animal não pode morar lá, mas eu, como ser humano, posso morar aqui, e um dia vou morar lá em cima, e ponto final. Tenho livre acesso. Entendeu isso? É por isso que você não pode olhar para o espelho e ver lá na frente do espelho o verme do carrapato. É por isso que você não pode se autodestruir e achar que está tudo terminado. É por isso que você tem que se amar. É por isso que você tem que acreditar nos seus sonhos, e mais, acreditar nos sonhos que Deus plantou dentro de você.
porque os sonhos que Ele plantou dentro de você passam os céus e a terra, mas os sonhos não podem passar. Ele salta muralhas, ele agarra o diabo pelo chifre, ele esfrega o focinho do diabo no chão, ele sopra no meio do mar, ele grita dentro da sepultura e te tira de lá, mas você não morre até que os projetos dele se cumpram na sua história. Por favor, não enxergue só o agora, não tenha uma visão míope. Veja além. Todo homem de sucesso, toda mulher de sucesso são visionários. Eles acreditam naquilo que ninguém acredita, por isso que chegam onde ninguém chega. Volte a sonhar. Pastor, mas eu estou no cativeiro. Sonhe dentro do cativeiro. Transforme o cativeiro num paraíso. Está tudo aqui. É a sua mente quem comanda o seu corpo. É você quem determina o que você vai ser. Pegue toda a luta e pedrada que joga em você. Você pode fazer duas coisas com isso. É energia pura que vem sobre você. Ou ruim ou bom é energia pura. Ou você transforma ela numa pá e cava uma cova e se joga lá dentro logo. Ou você pega tudo isso e transforma num par de asas e põe nas costas. Porque a cova não é o seu destino. As alturas, os céus, a presença do Altíssimo, ali está o seu destino. Você não é comum. Repita comigo: eu não sou comum. Murcha a barriga, estufa o peito, olhe para a pessoa do seu lado e diga: você não sabe quem sou eu. Você não tem noção. Diga para o seu irmão: você não tem noção quem sou eu. Diga: se você soubesse quem sou eu, você não ia tirar foto só do pastor Marco, não ia tirar uma foto comigo hoje. Porque hoje você está aqui, preso, cativo. Você está, mas você não é. Quando o Senhor revelar o que você é, ai Jesus, cai fora Satanás. O Abala São Paulo veio para ficar. Porque aqui o Senhor está gerando, está gestando os maiores empresários que essa cidade já vira. Eu estou olhando aqui para os futuros médicos. Chega dessa história de filho de crente ser só engraxate. Não que isso diminua. Está na hora dos seus filhos subir a rama do Planalto como você chegou lá. Está na hora da nossa geração pegar o que nos pertence. Eu quero um grupo de guerreiros hoje para a gente debochar da cara de Satanás. Este é o ano da conquista. Sente aí. Você tem duas coisas a fazer com as cicatrizes que estão no seu braço, com os grilhões que te prenderam. Ou você usa ele para fazer o que você sempre faz, sentir pena de si mesmo e dizer para todo mundo: eu sou um coitadinho, um derrotado, não tenho, nunca vou conseguir nada. Vai ser sempre um pedidor de esmolas. Ou você vai pegar essas cicatrizes e usar ela como argumento diante de Deus e falar: Senhor, é por causa do seu nome. Eu vou te dar uma palavra, que se alguém tiver inspiração, escreva um livro sobre isso. Provoque Deus. Vou repetir: provoque Deus. Mexe com o coração dele. Grita para a pessoa certa. Pare de ficar se lamentando para esse que está do seu lado, que não pode fazer nada por você. Fale com ele nas caladas da noite. Suba o monte, vá na oração, faça o que for, mas fale com ele. Chega de falar com os empregados, fale com o patrão. Fale com ele: Senhor, o meu tempo de escravidão termina quando? E se prepare, porque Deus não vai te dar visões fora do cativeiro. As visões vão começar dentro do cativeiro.
Todo mundo só vendo desgraça e miséria, e você carregando água nos ombros e olhando para o céu e vendo o céu aberto e uma coluna de fogo descendo. As pessoas estão vendo o chicote e você está vendo a nave da graça de Deus rodando em forma de uma bola de fogo. Os homens estão vendo demônios e você está vendo anjos descendo e subindo, e o Senhor dizendo: eu te levanto na terra, e ponto final. Eu só estou observando aqui as faixas que eu estou vendo no peito. Campeões, vitoriosos. Meu Deus do céu, crente, sai da terra hoje, salta nas nuvens, porque a partir de hoje Deus faz um reboliço dentro da sua casa. Deus faz um reboliço dentro do seu trabalho. Esse é o ano que de empregado você vai a patrão. Esse é o ano que o apelido de titia e titio vai ficar para trás. O casamento chega esse ano, porque o tempo da miséria termina. Este é o ano do crescimento. Pega o milagre e sai, sandaca. Você está, mas você não é. Ser e estar é diferente. O estar é passivo, é temporal. O ser é eterno, imutável. Pastor, mas e os meus defeitos? E as minhas fraquezas? E as minhas muitas lutas? Deboche delas também. Mas e Deus, pastor? Quando Ele olhou para você, Ele já te conhecia. Quem pode pegar Deus de surpresa? Quem? Eu vejo os homens com as suas maldades se reunindo sempre em grupinho, dizendo: você viu quem caiu, quem tombou? Que vergonha. Pobres, otários e idiotas. Não conhecem a mente de Deus. Deus é um investidor. Eu disse que Ele é o quê? Ele não investe para perder. Quando Ele te viu com todos os seus defeitos. Ele te viu com essa incapacidade. Ele te viu cri-cri chato de galocha. Ele te viu com defeitos no seu caráter, no seu temperamento. Ele te viu e não fez vistas grossas, não. Ele sabia tudo acerca de você. E se Ele levantou a mão dele e disse assim: eu vou abençoar, quem é que pode fazer a mão dele voltar para trás? Me diga aí. É para explodir o peito. Quem é que pode matar aquele que Deus resolveu guardar da morte? Qual maldição pega naquele que Deus resolveu abençoar? Quem pode tirar do caminho aquele que Deus construiu o caminho para ele? Quem pode roubar aquilo que Deus resolveu entregar nas suas mãos? Pastor, então o que é tudo isso? Tudo isso é um jogo. É um jogo com final contado. É como um filme do Van Damme. Você assiste o filme da angústia, porque eu nunca vi ninguém apanhar tanto igual aquele infeliz. Diferente do filme do Steven Seagal, aquele grandão. Ninguém encosta a mão nele, dá pancada em todo mundo. Mas do Van Damme, você fica com pena. Você quer entrar dentro da televisão e bater nos caras que estão batendo nele. Apanha o filme inteiro. Aí parece que o diretor grita para ele: falta 5 minutos para terminar a fita. Pense num camarada que arruma força, você não sabe de onde.
vem vindo na memória dele toda a humilhação, toda a angústia, toda a tristeza que fizeram ele passar tudo. E aquilo vai inchando ele, vai inchando. E em 5 minutos ele faz o que ele não fez um filme inteiro. E ainda fica com a mocinha no final. Ei, o diretor do seu filme é o Senhor. Você é um espetáculo para Deus. Foi Paulo quem disse isso. Somos espetáculo diante dos homens e diante dos anjos. Todos os dias quando você acorda, eu imagino uma galera de anjos lá no céu sentando, pegando pipoca celeste, sei lá, sentando de frente de uma grande tela. Essa história de Big Brother aqui na terra, isso aí já existia há muito tempo lá no céu. Todos os dias que você acorda, os anjos ficam ligadinhos em você. É a Bíblia que diz, somos espetáculo diante dos homens e diante dos anjos. Diga para o seu irmão, eu sou um ator e não sabia. Diga, e não sou coadjuvante. Diga, eu sou ator principal, sou protagonista. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você é o galã da história do Senhor. A senhora é a heroína da história do Senhor. A sua vida é uma trama arquitetada no mundo cósmico. E o Senhor já mandou dizer, o seu nome está escrito em um livro, escrito com uma tinta que não pode ser apagada. Não foi escrito a lápis, não foi escrito a grafite, não foi escrito com tinta guache. O seu nome foi escrito com sangue. E não tem produto que apague o sangue de Jesus. Vai, fique forte agora. Receba esta vitamina do Senhor. Mexa os seus músculos. Faça uma coreografia. Faça assim. Diga para o seu irmão, Satanás está perdido na minha mão esse ano. Diga, Satanás está perdido na minha mão esse ano. Tá na cara dele, crente. Ah, meu Deus, pega esta graça. Eu estou ouvindo barulhos aqui, grilhões quebrando, portas emperradas se abrindo, paz cavando sepulturas, não para sepultar, desenterrando, porque os defuntos vão ressuscitar hoje. Eu estou ouvindo barulho de dinheiro caindo sobre a sua casa. Esse ano é o ano da restituição. Não interessa como você está, você nasceu para ser a história de Deus. Você será a história de Deus, queira o diabo ou não. Você já é campeão, e só quem é campeão bate os pés no chão e grita bem alto. Quem foi que disse que você não pode ser feliz de novo no casamento? Quem foi que disse que você não pode voltar a subir num púlpito só porque você teve a infelicidade de ter o seu casamento rompido e contrair um novo casamento? Quem é o espírito pequenino que te julga na terra e tenta editar a sua história? Quem é o homem para olhar para você de cima para baixo e querer te julgar por causa das suas situações? Ninguém.
Ninguém nessa terra está autorizado a tocar na história que Deus escreveu para você. Ninguém. Ninguém. Não admita que ninguém toque na sua unção. Não admite que ninguém toque na sua história. É o que eu disse. Transforma isso em força. Transforma isso em garra. E vai para cima de Deus com ela. Quando eu era jovenzinho, e já faz muito tempo, estou envelhecendo, morava na Vila Tatu. Um dia eu fui visitar o meu pastor. Pense num homem brabo. Era um baiano sem pescoço. Tem dois tipos de baiano: o baiano com pescoço e o sem pescoço. Quando você encontrar um baiano sem pescoço, não mexe com ele não. Aquele que a cabeça é colada no tronco. Pense num homem brabo. E eu cheguei lá com o meu embornal. Quem já usou embornal aqui? Eu também. Cheguei lá de chinela havaiana no pé. Toquei a campainha. Ele disse: o que é que tu quer, rapaz? Eu disse: pastor, eu vim contar para o senhor meu sonho. Ele disse: entra. Entrei, sentei diante dele. E ele falou: o que é que você quer? Na verdade, Marco, eu falei: pastor, eu tenho uma chamada missionária. E ele: conte a história. Eu disse: pastor, Deus me chamou para ir à Romênia, Europa. Eu conheço geograficamente a Romênia inteira, pastor. Bucareste. Eu estudei. Passei horas dentro de uma biblioteca quando o senhor falou no meu coração. E eu sempre fui muito expansivo. E ele sentado no sofá, eu comecei a falar: pastor, eu vou pregar lá. E Deus vai fazer uma obra grande. E eu comecei a falar para ele como é que eu ia usar de estratégia, como é que eu ia pregar. Daqui a pouco eu estava pregando dentro da sala para o meu pastor. Pena que ele nunca se converteu. E depois que eu terminei, com os olhinhos brilhando, 15 anos de idade, ele olhou para mim e disse: terminou? Eu disse: terminei. Eu disse: então sente agora, porque você vai ouvir umas verdades. Ô dia desgraçado. Ele olhou para mim e disse assim: você mora onde? Eu disse: ali na Avenida D. Qual é o bairro? Eu disse: Vila Tatu. Seu pai quem é? Eu falei: meu pai é o Sozico do ponto de táxi. Mora com você? Não. Sua mãe? Doméstica. Como é que é a sua casa? Só tem 2 cômodos. Vocês moram em quantos lá? Em 12. Você sabe o que é morar em 12 pessoas dentro de 2 cômodos? Não tem noção, vou te explicar. Imagina você acordar no meio da noite, garoto com 7 anos de idade, gritando: mãe, mãe, sumiu a minha perna, mãe. E a sua mãe: você está maluco, garoto? Mãe, eu estou coçando e não estou sentindo. E a sua tia falar: você está coçando a minha perna, mãe. Era tanta gente numa cama só. Ri da desgraça dos outros, miserável. Você ri porque não é você. Alguns irmãos, sempre que escutam as minhas mensagens, acabam decorando as minhas histórias, perguntam: pastor, o que o senhor tem contra o Giló? Odeio Giló. Para mim, Giló é a comida que o anticristo vai servir na grande tribulação para os desviados que ficaram, só para atormentar mais eles. Eu só comia isso. Hoje vou revelar uma coisa. Todo mundo fala: pastor, o que o senhor tem contra o Avon? Tudo. A vida inteira usando aquele perfume Musk. Ah, só o sangue do corpo. Ninguém merece. Eu fiquei intoxicado com aquela prova. E quando não usava o Musk, era o Rexona. Oh, tristeza. E não ri não, porque você só usava leite de rosa e seiva de alfazema. Não ri não. Te conheço. Aí, ele continuou o interrogatório. Sua família é rica? Eu disse: quem mora em 12 pessoas em 2 cômodos, o que é que o senhor acha? Ele disse para mim: filho, esquece.
Isso é coisa da sua cabeça, você é garoto. Você pode ser um homem usado por Deus aqui. Seja missionário na rua da sua casa, na escola, no trabalho. Europa, filho, é para filho de pastor rico. É para americano dos olhos azuis, cheio de dólar. Europa é para quem tem gente rica na família, que aposta para mandar o filho para a universidade. E ele disse para mim: pare com essa história. E eu fiquei chocado. Comecei a chorar. Ele veio, me abraçou e disse: é melhor você chorar agora. Chore agora, porque amanhã eu não quero ver você frustrado. Fui saindo da casa dele, ele disse: não conte para ninguém. Eu não prometi, por isso que estou contando aqui. Ele falou: você tem um poder de persuasão muito grande. Você vai fazer todos os garotos da igreja vir aqui falar que tem chamada para Conchinchina. Cheguei na minha casinha de 2 cômodos, bem no quarto onde eu dormia com a minha mãe, mais 8 tias. Tinha uma janela feita de madeira e fechada a tramela. Quem conhece tramela aqui? Eu abri aquela janela pesada. Minha mãe tinha uma máquina de costura Singer, aquela do pedal. Tinha que dar um gás nela aqui do lado, que ela tinha uma rodinha. E acredite, eu era desnutrido, eu era menor do que eu sou hoje. Se tamanho fosse dinheiro, eu servia para troco. E não ri não, porque eu pelo menos ia ser uma moedinha de 10 centavos. Você? Ajoelhei em cima daquela máquina. E a nossa casa ficava no meio de um ermo e dava para um pasto. Eu peguei a minha Bíblia e abri em Isaías 6:8, que já não tinha mais versículo, porque eu apaguei ele com as minhas lágrimas. Coisa de crente novo convertido, maluquices. Eu pegava as lágrimas e marcava. Queria chamar a atenção dele. Abri a Bíblia e mostrei: Senhor, o Senhor mentiu para mim aqui. Quando o Senhor disse: a quem enviarei, por que o Senhor não colocou assim entre aspas? Para eu usar tem que ser rico, ter família estruturada, pertencer a uma igreja grande, ter dinheiro. Fecha aspas. Aí sim, eu não ia sonhar. Eu chorei naquele dia como nunca tinha chorado antes. Porque os meus projetos, mesmo sendo projetos de criança, estavam sendo arrancados de mim. Como os seus. Como os seus que foram arrancados pelo seu pai, que tirou a sua pureza, garota, ao te violentar. E por isso você não consegue ser feliz em nenhuma área da vida. Tem muita gente aqui que não dá glória a Deus, não é porque não quer não. Porque a alma dela está num labirinto. Não há uma prisão pior do que a prisão da alma. O remédio não atinge. Nós nunca tivemos uma avalanche tão grande de crentes deprimidos. Nunca tivemos uma avalanche tão grande de gente querendo se matar dentro da igreja. Por quê? Porque a gente para ouvir todo mundo. A gente escuta todo mundo que está do nosso lado, menos aquela voz interior que grita aqui dentro, dizendo assim: você vai. E essa voz interior é o Espírito Santo, porque ele habita dentro de você. É ele dizendo: você vai. Você vai. Naquele dia, o céu fechou numa chuva. E o que eu vou dizer é só crente espiritual para acreditar. Do meio da tempestade eu ouvi a voz do meu Deus. E ele disse para mim: garoto, eu não preciso de dinheiro e nem de passaporte para atravessar oceanos. Eu só preciso de alguém que acredite, que não enxergue o momento, enxergue o amanhã, que seja um sonhador. E eu sei que virá uma geração de pregadores por aí, como eu já enfrentei alguns nos dias desses, num debate,
sobre sonhos, um levantou e disse assim: ei, pode sonhar, mas não delire. Sonhe com os pés no chão. E eu fiquei muito bravo, porque crente pentecostal, ele não sonha, ele delira mesmo. E eu usei o argumento bíblico. Imagine você acordar de manhãzinha, sentar na mesa do café da manhã, com a sua família inteira, e você comendo um pedaço de pão aqui de um lado, com a manteiga Doriana, e tomando um leite Nilza com Nescau. Você está comendo e está o bigodinho do leite aqui, você diz: gente, eu sonhei hoje. O que você sonhou, garoto? Eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Isso não é sonho, isso é delírio. Delírio é quando você vê aquilo que é impossível se aproximar e você dizer assim: eu vou chegar lá. Deus está cansado de gente comum. Deus quer gente que delire. Deus quer que você esteja aqui agora não olhando o pastor Marco. Deus quer que você esteja enxergando o seu milagre lá na frente. Não me veja aqui, veja você pregando aqui daqui uns anos. Não veja esses homens aqui, veja você sentado aqui. Ande pelas ruas da cidade de cabeça erguida. Olhe os magnatas passar no carro deles e diz para eles: daqui a pouco vai chegar a minha vez, hein? Espere, é só uma questão de tempo. Em nome de Jesus, traga à existência aquilo que não existe pelo poder da palavra da fé. Foi nesse palco aqui que eu recebi uma palavra profética da boca desse homem de Deus aqui. A igreja toda ouviu, está filmado. Vou te levar para programas de televisão, vou te dar condições de fazer cruzadas nesse país. Quando ele falou isso comigo aqui há 2 anos atrás, eu dei risadas. Depois disse: é impossível, não tem um patrocinador. Hoje eu tenho programas em 4 canais de TV. 4, e estou indo para o 5º agora. Daqui 2 meses entramos na Rede TV, em rede nacional. O governador do estado do Rio de Janeiro me ligou semana passada. Eu disse: o governador, não foi o suplente, nem o vice, nem a secretária. O governador disse: o Maracanã é seu a hora que você quiser. Porque me disseram que você tem cacife. Eu disse: como é que é? Me disseram que você tem laço para encher aquilo ali. Eu disse: eu não, mas o meu Jesus tem. Disse: a hora que você quiser. Terminando a festa do Pan-Americano, eu quero você pregando ali, porque a sua história está mudando a vida dos garotos dos morros aqui no estado do Rio de Janeiro. A notícia está chegando. Quando você traça um projeto de vida, não olhe para o lado. Deixa a tempestade cair. Ande em cima das águas. Pedro, não tire os olhos de Cristo. Não deixe o vento roubar a sua atenção, porque se o vento roubar a sua atenção, você afunda. Olhe para o seu irmão e diga: nada tira a minha atenção. Diga: o meu olhar é fixo. Diga: eu estou olhando com olhar fixo. Aproveita e pergunta para o seu irmão: e o que é que você vê? O que é que você vê? Amanassuri de Candarash, erra na Madagai. Eu vejo uma avalanche de Deus chegando. Eu vejo a visão de Ezequiel explodindo diante dos seus olhos nesta noite, desta madrugada. Crentes nessa noite não vão dormir. A cama vai parecer ter espinhos, mas não é espinhos, é o Espírito te incomodando. Você vai levantar, vai pegar uma caneta, vai arrumar um papel, nem que seja em papel de pão, nem que seja lápis, vai escrever os seus sonhos de novo, vai traçar o projeto, vai colocar na porta da geladeira, no espelho do seu banheiro e vai dizer: este é o ano do meu milagre. Olhe para o diabo e dê na cara dele e diz: não interessa o que eu vejo, eu enxergo além da circunstância. Eu estou, mas eu não sou este derrotado. Eu nasci para a vitória. Quem crê nisso? Então fica de pé comigo. Pegue na mão do seu irmão, pegue na mão dele, pegue na mão dela. Andaramassuri de Candarai. Olhe para mim.
Quando havia o tabernáculo, o sacerdote não entrava sozinho lá dentro. Tinha uma gama de pessoas que iam com ele: levitas e auxiliares de sacerdotes. Todos eles podiam entrar no átrio. Diga, todos entravam no átrio. Todos. Em compensação, todo mundo que estava do lado de fora enxergava eles. Todos os dias eles podiam entrar no átrio, mas no lugar santo, uma vez por mês, ocasiões específicas. A roupa para entrar no átrio era uma, para chegar no lugar santo era outra. Porque quanto mais dentro da nave daquele templo, mais perto da glória de Deus eles ficavam. Em compensação, mais próximos de uma desgraça ou de um grande milagre eles ficavam. Os levitas paravam ali, e só o sacerdote ia além. E chegava num lugar santo, e tocava na mesa do pão da proposição, e com temor acendia o candelabro com 7 lâmpadas. E fazia isso muito rápido e voltava para trás, porque tinha uma parede que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. Eles tinham medo do que tinha atrás daquele lugar. Uma vez por ano, porém, nem levita e nem sacerdote, tinha que ser um sumo sacerdote. Entrava com uma corda amarrada na cintura. A roupa, no pé dela tinha romãs e campainhas. Ele fazia um teste primeiro, e aqui fora ficavam os levitas e o sacerdote. Segurava a corda e dizia: anda, sumo. E ele andava, e conforme ele chacoalhava os pés, fazia barulho. 3 milhões de pessoas do lado de fora. O sumo sacerdote está com sangue na mão. Ele olha para todo mundo com um olhar de despedida e diz: seja o que Deus quiser. E um véu que pesava 1 tonelada e precisava de 12 juntas de bois para arrastá-lo, numa fresta, o sacerdote de costa passava por ele, o sumo sacerdote entrava lá dentro. Ninguém nem respirava. A corda vai se esticando. 2 coisas aconteceriam: ou Deus aceitaria a presença do sumo sacerdote ali, ou Deus o mataria. Para isso a corda, porque se ele morresse ninguém podia entrar lá dentro. Quem ficava aqui fora segurando a corda esperava, ou ela esticava ou ela amolecia. O sangue na mão, nos 4 cantos do propiciatório. Feito isso, ele levantava as 2 mãos para o céu. A Shekinah chegava. Deus descia da Shekinah e sentava entre as asas dos querubins que estavam em cima do propiciatório. E os olhos de Deus enxergavam o sumo sacerdote. O pavor e o temor que tomavam conta do sumo sacerdote era suficiente para matá-lo, mas ele se aguentava. Daqui a pouco, num barulho de relâmpagos, a nuvem se retirava. Quando o sacerdote percebia que a fumaça tinha sumido, o coração quase saindo pela boca, a perna bambeando, tremendo, ele dava o primeiro passo. No primeiro passo, quem estava lá segurando a corda via a corda mexer. Quem estava com medo já olhava para o outro: a corda está mexendo. Daqui a pouco a corda mexia e barulho. Tlim, 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 tlim. O levita falava para o sacerdote: ele está vivo. O sacerdote dizia para o levita: ele está vivo.
cho ta mong cầu để ngày sau ta gặp nhau, trao cho ta miếng trầu, trao hết tình duyên này. Lang thang không bên đời, một ngày mưa sông vội rơi. Ta như con thuyền đang trôi vơi, buông lơi một chút nữa vời, rồi sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình, gạt từng giọt nước mắt hối hẹn, hoài chờ người đứng bên hiên cao. Hương nghe mây hồn ta ngát, tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi mất, tên tấm thân ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai thấu, mong sao duyên mình không cạn, mang theo bao điều lưu luyến. Lang thang không bên đời, một ngày mưa sông vội rơi. Ta như con thuyền đang chơi vơi, buông lơi một chút nữa vời, giọt sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình, từng giọt nước mắt hối hẹn, hoài chờ người đứng bên hiên cao. Hương nghe mây hồn ta ngát, tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi mất, tên tấm thân ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai thấu, mong sao duyên mình không cạn, mang theo bao điều lưu luyến. O levita ia dizendo para quem estava no átrio: ele está vivo. E quem estava lá na porta, enxergando, ouvia a história: ele está vivo. E quando a nação inteira descobria que o sumo sacerdote estava vivo, todos adoravam o Senhor e cantavam. O sacerdote saía de lá embriagado, estendia a mão sobre o povo e dizia: paz sobre Israel. Todas as almas eram perdoadas e todos os doentes eram curados. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Você é um Ezequiel da vida. Alguns nasceram para ir só até no átrio, outros nasceram para ir até o lugar santo, mas só você foi escolhido para ir além, no santo dos santos.